Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E hoje nós vamos falar de pesquisa sobre evolução e sexo dentro do mundo animal. E para falar sobre esse assunto, vamos falar com um acadêmico do doutorado aqui da Universidade Estadual de Maringá, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciência e Ensino de Matemática na UEM. Gostaria de agradecer sua presença, Gustavo Piovesan. Obrigado por vir aqui falar com a gente. Gustavo, você faz a sua pesquisa, né, baseada nas teorias de Darwin, seria isso? Sobre sexo e evolução dentro dos animais. Explica um pouquinho o que seria a sua pesquisa. Então, a minha pesquisa é a história da teoria, na verdade. Ela foi uma teoria que ficou esquecida durante mais de 100 anos e recentemente, uns 10 anos para cá, muitos pesquisadores em vários pontos do planeta decidiram se dedicar a essa questão do sexo e da seleção sexual, que é uma subteoria. Certo. Ela é uma teoria dentro da teoria do Darwin. Ela é um dos mecanismos de ação da evolução. Então você passou a estudar essa questão da seleção sexual. O que você está descobrindo aí dentro dos seus estudos? Que tem muita coisa interessante. Nossa, bastante coisa, bastante coisa mesmo. Assim, uma das questões no século passado, houve uma grande crítica à biologia, sobretudo a partir da metade do século passado, pelos culturalistas, que foram pesquisadores, antropólogos, sociólogos, biólogos, psicólogos, enfim. Diversos intelectuais criticaram a biologia por conta das investigações sobre a natureza humana. Certo. E não somente isso, a biologia, com algumas pesquisas muitas vezes erradas, metodologicamente incorretas, acabaram mostrando desigualdades sociais, a superioridade do homem em relação à mulher, tudo isso, e houve muitas críticas. Mas, recentemente, agora nesse início de século, nesses últimos 10 anos, a biologia voltou. Voltou não, acho que ela nunca parou de pesquisar essas questões da natureza humana. Mas, assim, houve um movimento, e uma contracorrente surgiu, com mais força nesse início de século. E quais são as críticas, assim, que você está trabalhando na sua pesquisa? São duas críticas, A teoria da seleção sexual, ela recebeu algumas críticas desde o seu desenvolvimento por Darwin, e dois pontos da crítica, em relação à linguagem e em relação à verificação da teoria, são assim os pontos que eu estudo, A linguagem é uma crítica feminista, que surgiu no século passado, e é sobre o modo como Darwin trata essas questões no reino animal. A linguagem, muitas vezes, ela é aquilo que a Ruth Hubbard, que é essa feminista, chama de heterossexista, uma linguagem chauvinista, ela fala, que reflete muito a ideologia da Inglaterra vitoriana daquele período. Certo, então, digamos que um padrão que Darwin antes aplicava essa questão sexual, tipo o macho dominante, digamos assim, aquela questão do macho alfa, isso você tá vendo críticas e tá vendo vertentes diferentes, Exatamente, isso. E o outro ponto seria a questão da verificação, que foi uma publicação agora de 2007, bem recente. Foi uma bióloga dos Estados Unidos, a Joan Ruth Gaiden. Ela publicou um artigo numa revista científica, onde ela propunha o abandono dessa teoria do Darwin. Nossa. E aí ela propõe a teoria dela, que é a teoria de cooperatividade, e ao mesmo tempo uma crítica à questão egoísta. Certo. Chamam a teoria dela de seleção genial, e não em contraponto à seleção sexual do Darwin. O que seria essa seleção genial? Essa seleção genial seria não tanto baseado ali no sexo, nos caracteres secundários sexuais que o Darwin fala, como as penas do pavão. Isso não seria um reflexo como é que a gente pode dizer? Esse padrão de escolha da fêmea, ele não ia refletir... Só na parte física, digamos assim, Não apenas isso, aquilo que... Aos nossos genes, o macho mais bonito, o pavão mais bonito seria aquele que tem os genes melhores. A fêmea também escolheria um macho que proporcionasse melhores condições de criação de seus descendentes. Certo. E aí isso gera, assim, algumas consequências diferentes de Darwin. E aí ela traz alguns exemplos do mundo animal, assim como Darwin também fez, quando ele publicou A Origem do Homem e a Seleção Sexual, ela faz. Certo. E aí, em 2009, ela publicou o livro propondo um abandono mesmo da teoria darwiniana. Mas é difícil abandonar, né? É algo muito solidificado já na ciência, na biologia, é algo muito já enraizado, alguns argumentos foram acrescentados, melhorados, ela tem sido lapidada, e o funcionamento dela tem sido muito bom, eu acredito. Em alguns momentos, em outros talvez assim, meio perigosos, porque afirmamos algumas coisas
meio perigosa Certo. sobre nós mesmos, né? Sim. E Gustavo, você ministra palestras, né, falando sobre esse comportamento animal, sexo, Sim. egoísmo, empatia e evolução. Sobre sexo e evolução, a gente, por mais ignorante que seja sobre o assunto, já deve ter escutado na escola, em algum momento na própria imprensa, né? Mas egoísmo e empatia, assim, como observar esses comportamentos no mundo animal? Eles existem? Existem e eles são conectados a nós. Certo. Geralmente a gente investiga isso nos nossos parentes mais próximos, né, nos mamíferos e nos primatas, né, dentro dos mamíferos, que são os parentes mais próximos. Mas as pesquisas que aconteceram, geralmente elas se deram com os chimpanzés e com os babuínos, né, seja as observações naturais em florestas ou observações em, como é que a gente chama? Em cativeiro. Em cativeiro. Mas eles são animais agressivos, né, animais violentos, e muitas vezes isso se conectou aí ao pensamento do Richard Dawkins, que é o do gênio egoísta. E aí criou-se um movimento que a gente chama de movimento egoísta dentro da biologia. Certo. Mas, a partir da década de 70, descobriu-se um novo tipo de chimpanzé, uma nova espécie de chimpanzé, que são os bonobos. E os bonobos, eles são muito diferentes dos outros primatas e também são muito próximos de nós, né, dentro da linha evolutiva. E eles são cooperativos, assim, eles fazem muito sexo. O sexo, inclusive, ele controla as relações de poder dentro da comunidade bonobo. E isso é muito interessante, porque mostra o outro lado, né? E esse outro lado, ele se conecta à crítica do Darwin que eu acabei de mencionar contigo, que é a questão da seleção genial. Né, mostra questões cooperativas, questões de empatia, né, e isso tem sido conectado também à nossa natureza, né, por meio da linha evolutiva, do pensamento evolutivo. Gustavo, para a gente finalizar, a gente vê muitas pesquisas ou matérias falando agora assim, do ser humano, como ele se relaciona ao homem, o que ele vê numa mulher, né, a mulher no homem. Então saem diversas pesquisas, né, formato de olho, cabelo e diversas coisas. A gente já não sabe até que ponto isso é simplesmente, né, uma divagação ou até uma brincadeira, mas existe também, né, esse padrão. É aplicável para o ser humano, essa seleção aí do seu macho, da sua fêmea? Essa é uma pergunta delicada, bastante delicada mesmo. Eu não sei, eu acho que isso depende muito da cultura. A cultura, ela também molda muito os nossos gostos, né? Entendi. Assim, eu acho que é muito perigoso a gente afirmar, né, que isso é determinado, né, biologicamente, porque senão a gente não vai ter mais escolha. Né, a gente não vai poder falar, eu prefiro isso do que isso. Então as questões culturais, o contexto onde isso você nasceu, onde você vive, acabam por influenciar. Talvez tanto quanto a biologia. Certo. Tá certo, Gustavo. Eu agradeço pela sua participação. Assim que seus estudos estiverem completos, você chegar a toda a sua conclusão, vem aqui conversar com a gente novamente. Claro. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Conversamos agora com um acadêmico doutorado da universidade, Gustavo Piovesan, que faz as suas pesquisas sobre evolução e sexo dentro, né, do comportamento animal. Obrigado. Vai ser realizada nesta sexta-feira a apresentação de Mágica e Humor com Richard Goulart na oficina de teatro da UEM. Para falar sobre o espetáculo, eu converso com Richard Goulart, mágico que veio do Rio de Janeiro. Richard, o que o pessoal vai conferir nesta apresentação? Olha, a apresentação é totalmente diferente daquilo que se vê na televisão, aquela coisa do mágico clássico, de cartola, fraque, bengala. Não vai ter isso. Não vai ter. É um show mais voltado para a galera, para dar risada. É um show onde a plateia vai participar muito. Eu diria que é um show de humor, né, com mágica. É um show de mágica com humor. Tem essa levada de brincadeira, de diversão. O mágico deixa de ser só o mágico para ser mais um ali entre o povo. O objetivo é fazer rir, então. O objetivo é fazer rir, é fazer mágica, é fazer a galera se divertir, sair de casa, sair do seu trabalho com aquela carga pesada que a gente tem de trabalho e ir para casa mais leve. É direcionado para um público geral? Público geral. A gente tem duas apresentações, uma público infantil e outra público adulto. Infantil, então, 7h30 da noite, adulto, 21 horas.
Exatamente. E Richard, você tem experiência de 8 anos nesse trabalho, o brasileiro continua a se encantar sempre com a mágica? Nossa, o tempo todo e independente de onde eu esteja. E se eu vou para o Rio Grande do Sul ou se eu vou para o Acre, a galera se emociona da mesma forma. Então faz um convite para o pessoal para não perder esse espetáculo. Por favor, venham assistir, tá de graça, gente, de graça, preços populares, quero agradecer a galera que trouxe a gente para cá. Venham assistir, vou tentar fazer vocês darem risada e se divertirem. Certo, Richard, muito obrigado e um bom espetáculo. Valeu, obrigado a você. Então, para vocês ficarem aí com um gostinho, eu vou pedir para o Richard fazer algumas mágicas que ele vai apresentar também no seu espetáculo. O negócio é o seguinte, eu tenho uma garrafa de vinho e eu vou fazer ela desaparecer na frente dos olhos de vocês. Tá aqui, uma garrafa de vinho, estalo meu dedo e ela desaparece. Vamos lá, mais uma vez. Coloco a garrafa de vinho, estalo meu dedo e ela... Não vai rolar não, deixa pra lá. Vamos lá. Que bizarro isso. Certo, uma corda. É uma corda, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, segura aqui pra mim. Isso. Vamos pegar a corda mais ou menos aqui no meio. Pode soltar, pode soltar. Aqui no meio, isso. E dá um corte aqui. Corta você, melhor. Corta aqui. Pode cortar. Isso. Muito bem. Agora, duas cordas. Exatamente no meio. Não rolou. Vamos fazer o seguinte. Vou começar mais uma vez, tá? Não pode deixar gravando, tá? Vamos começar de novo. E a gente começa dessa forma. Vou deixar a corda inteira. Eu vou dar emendar aqui. E agora a gente tem uma corda emendada, né? Vamos pegar aqui mais ou menos no meio. Agora sim, aqui, dá um corte aqui. Isso. Agora eu tenho duas cordas exatamente... Não está muito no meio não, mas vamos tentar de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos emendar aqui mais uma vez. E agora sim. Faz melhor, segura para mim aqui. E vamos lá. Eu corto aqui e corto aqui. Pode esticar. Para não dizer que eu nunca te dei nada, tá? Muito obrigada. Então, quem quiser conferir o espetáculo completo, o Mágica e o Humor de Richard Goulart, vem aqui à Oficina de Teatro da UEM. Temos 2 horários de espetáculo, uma às 7h30 e um às 9 da noite. Os 2 horários por R$ 12. Fernanda Sode para a TV UEM.